A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Machado. Que Deus continue derramando as suas ricas bênçãos sobre vossa vida e família. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos com mais um vídeo no nosso canal, tá bom? E a você que ainda não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Faça um comentário, dê a sua sugestão, compartilhe, tá bom? Deixe o seu gostei, tá bom? E você que já é inscrito, claro que nós somos gratos ao Senhor Deus, tá bom? E faça aí também o seu comentário, tá bom? Deixe o seu gostei para que esse canal possa crescer, tá bom? E o nome do Senhor seja exaltado. O nosso objetivo, a nossa missão é falarmos aqui da grandeza do amor de Deus. E eu quero pedir a você, olha, não saia daí, fique aí até o final, porque eu vou falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos abordar aqui sobre o carnaval, tá bom? Isso nos fez lembrar o ano passado, né? O ano de 2020, numa data dessa de festa, de carnaval, o que foi feito, né? Quando pegaram um personagem como se fosse Cristo e vieram humilhar, né? Em pleno meio dos foliões, humilhar ali, enquanto que Satanás aplaudia, fazia festa. E hoje está aí o resultado, né? Hoje estamos aí vendo aí o que Deus permitiu acontecer no mundo todo, né? Estamos vendo o que aconteceu no mundo todo aí, a punição, né? E quero dizer para você, o nosso Deus, Ele é um Deus que diz a própria palavra do Senhor que Ele não deixa-se ser escarnecido, que de Deus não se zomba. Então, quantas pessoas zombaram, né? Quantas pessoas têm zombado e hoje estão aí vendo o resultado dessa zombaria, porque Deus, Ele é justo e tudo que Ele faz é segundo a sua justiça, tá bom? Então, quero falar aqui sobre o carnaval. Tem um trecho da palavra de Deus que a Bíblia Sagrada não fala sobre o carnaval, certo? Não fala, mas alguns trechos da Bíblia dá para a gente ver a orientação de Deus para que não aconteça isso na nossa vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, e o versículo 34 diz assim: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, nós encontramos aqui a glutonaria e a embriaguez, que Deus, o próprio Jesus, está pedindo que se tenha cuidado. Ou seja, um sermão profético que continua, o Senhor está falando sobre vigilância. Então, quero falar sobre carnaval. Carnaval significa carne vale, certo? A carne vale. Então, o carnaval era uma prática religiosa ligada à fertilidade do solo, ou seja, era uma espécie de culto agrário em que os foliões comemoravam a boa colheita, o retorno da primavera e a benevolência dos deuses. Isso nós vemos aqui, querido, nas mitologias, né? Como grega, romano, tudo isso. Então, querido, em Roma, várias entidades mitológicas eram adoradas, desde Júpiter até Saturno e Baco. Então, é esse aqui que eu quero aqui falar para você, o deus Baco, né? Considerado como o deus Baco. O deus Baco era considerado o protetor da vinha e do vinho, ou seja, era esse o que protegia a vinha e o vinho. Isso eram as pessoas que tinham ele como protetor, certo? O deus Baco, ou seja, é um deus ligado à boemia e às festas. Ele também é visto como o protetor da fertilidade e do teatro. Ou seja, o termo bacanal tem a origem na palavra utilizada pelos seus seguidores Baco, ou seja, por isso que é chamado bacanal, ou seja, para designar suas festas em nome desse Deus, que significa bacanal, significa festa, que vai trazer a devassidão e a orgia, né? É a devassidão e a orgia, que traz também as bebidas e também a libertinagem. Então, libertinagem significa licenciosidade de costume e conduta de pessoas que se entregam a prazeres sexuais. Então, querido,
é a festa que é onde o sexo é liberado, né? Tudo é liberado, é um período que as pessoas entram nessa libertinagem para oferecer a sua carne, os seus desejos, a bebida. Queridos, na mitologia grega, que existia também o deus chamado Dionísio, que era o mesmo deus também chamado deus da proteção do vinho, né, da vinha, e também era o deus da fertilidade, era o deus também do prazer, né? Então, tudo isso aqui nós vemos que trouxeram para o país, para o Brasil, e nós vemos a nudez no período do carnaval, as mulheres nuas, né, como nós vemos em blocos por aí afora, em televisão, na mídia, no Face, nos jornais, ou seja, a pessoa perde o valor, perde o pudor e não estão nem aí com as coisas, com as consequências, com o que vai acontecer de modo nenhum. Oferece a sua carne, os seus desejos sexuais a uma entidade satânica, a um espírito das trevas que é chamado Baco, que não tem nada de Deus nele de modo algum. O Deus que criou os céus e a terra, nós sabemos que as festas religiosas dos tempos remotos, lá de Israel, eram festas que tinham como as cerimônias, os sacerdotes, onde era oferecido pão, né, onde era oferecido ali ervas amargas, para que o povo viesse lembrar do que havia acontecido no Egito, na sua escravatura, né, ali naqueles períodos de dor, de perseguição e sofrimento. Então Deus, ele tira o povo do Egito, e Deus celebra festa com o povo, mas não tinha nada a ver com essas festas carnais que hoje se faz, como Baal, né? O pessoal que se curvava a Baal, Baal era o Deus também da carne, era chamado Deus da fertilidade, da vegetação. Ele também, nos seus cultos também tinha essa prática das pessoas oferecer a sua carne, o seu corpo, e nos momentos de prazeres também era liberado. E isso nós também vemos hoje nesse país que nós vivemos, e ainda mais nesse período festivo de carnaval, né? A Igreja do Senhor não tem nada a ver com o carnaval, de modo algum. E infelizmente já se passaram alguns anos que alguns que se diziam ser evangélicos, que também fizeram seus carros alegóricos também, que ia para as praças, né? Como se dissesse, vamos evangelizar. Não, nós temos tanto tempo para evangelizar, por que entrar no meio dos foliões? Por que entrar no meio dessas pessoas se essas pessoas estão sendo possuídas pelo mal? Né? Nós temos tanto tempo, né? Nós temos dias, meses e anos para que a gente possa estar falando dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso aqui é um despertamento para nossas vidas. Nós temos que ter muito cuidado. Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e o versículo 34, nós vamos ver que o Senhor está falando sobre a vigilância. Então, quantos cristãos nessa época que estão dentro da igreja, mas estão desviados, e que nessa época eles se assumem, né? Saem da igreja, vão para as farras, vão curtir o carnaval, né? Infelizmente, é a coisa que está acontecendo. Tá bom, querido? Então, peguei essa palavra aqui para trazer um despertamento para você tomar conhecimento do Deus que é oferecido nesses períodos, ou seja, o Deus que é invocado, o Deus que é oferecido às suas carnes quando você se envolve nessas práticas sexuais que o carnaval oferece, né? A libertinagem está aí, ou seja, jovens que perdem a virgindade, esposo que perde a esposa e esposa que perde o esposo, ou seja, é uma coisa terrível. Na época da mitologia grega, o que se era feito, né? Os ricos vestiam a roupa de pobre e o pobre vestia a roupa do rico. Enquanto que nós estamos vivendo no nosso país que a mulher veste a roupa do homem e o homem veste a roupa da mulher. Então a gente vê, querido, que não tem tanta diferença, né? Por isso que a Bíblia não fala de modo algum de carnaval. O nome carnaval não fala sobre as obras da carne, que eu quero finalizar aqui em Romanos, no capítulo 8, onde Paulo ele vai falar uma coisa que me chamou muita atenção, quando ele diz aqui no capítulo 8, versículo 1,
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí nós vamos pular para o versículo 5, que diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, queridos, tenha muito cuidado. Você que está oferecendo seu corpo, já passou essas festas, talvez ainda virão acontecer, mas quem se envolve está entregando o seu corpo a um Deus chamado Baco, a Satanás, ao espírito das trevas, e é o que ele mais quer, é fazer com que as pessoas que é templo e morada do Espírito de Deus, muitos não sabem que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas o diabo ele quer fazer com que as pessoas ofereçam o seu corpo a essas entidades, a essas ações, a essas práticas carnais, sabe para quê? Para aborrecer a Deus. Então, essa é a palavra. Tenha um bom final de semana, que Deus, aliás, um bom início de semana, que Deus venha abençoar. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, tá bom? Faça um comentário e que Deus em Cristo os abençoe, no nome de Jesus.